Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje conheceremos um novo personagem, Eliú. É um jovem que acompanhou o discurso dos quatro amigos e, depois que todos os argumentos dele se esgotaram, resolveu falar o que pensa. Mesmo sendo jovem, demonstra certa maturidade em sua fala. Capítulo 32, Eliú. Então esses três homens pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo. Mas Eliú, filho de Baraquel de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Também se indignou contra os três amigos, pois não encontraram meios de refutar a Jó, e mesmo assim o tinham condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó porque eles eram mais velhos que ele. Mas quando viu que os três não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Então Eliú, filho de Baraquel de Bus, falou: Eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio e não ousei dizer-lhes o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Mas é o espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Não são só os mais velhos os sábios, não são só os de idade que entendem o que é certo. Por isso digo: escutem-me, também vou dizer o que sei. Enquanto vocês estavam falando, esperei. Fiquei ouvindo seus arrazoados enquanto estavam procurando palavras. Dei-lhes total atenção. Mas nenhum de vocês demonstrou que Jó está errado. Nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. Não digam, encontramos a sabedoria, que Deus o refute, não o homem. Só que não foi contra mim que Jó dirigiu suas palavras, e não vou responder a eles com os argumentos de vocês. Vejam, eles estão conternados e não têm mais o que dizer. As palavras lhes fugiram. Devo aguardar agora que estão calados e sem resposta? Também vou dar a minha opinião. Também vou dizer o que sei, pois não me faltam palavras e dentro de mim o Espírito me impulsiona. Por dentro estou como vinho arrolhado, como odres novos prestes a romper. Tenho que falar. Isso me aliviará. Tenho que abrir os lábios e responder. Não serei parcial com ninguém, e a ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular. Se fosse, o meu Criador em breve me levaria. Algumas coisas me chamam a atenção no discurso de Eliú. Primeiro, a sua indignação contra Jó, que se julgava justo diante de Deus, e contra os três amigos que não foram capazes de refutá-lo. Inicia sua fala dizendo que é jovem e que por conta disso achava que deveria calar-se, pois são os mais velhos que devem falar primeiro. Embora a idade traga mais experiência de vida, não necessariamente traga mais sabedoria. Costumo dizer que sabedoria não tem a ver com idade, mas sim com maturidade. Ser humilde e ter um coração ensinável e sensível, capaz de ouvir a voz do Espírito Santo, é o caminho para se obter a verdadeira sabedoria. Eliú reconhece que não são apenas os mais velhos que detêm a sabedoria. Quando ele pede para que o escutem, faz questão de dizer que enquanto estavam falando, ele esperou, e enquanto estava ouvindo, deu-lhes total atenção. Essas duas atitudes denotam uma escuta ativa. Há pessoas que não esperam o outro falar para expressar o que pensam, ficam interrompendo e atropelando a fala do outro, e quando ouvem, não prestam atenção ao que está sendo dito. Ficam preparando na mente argumentos contrários. O respeito a opiniões contrárias e a escuta ativa são elementos indispensáveis em qualquer conversa. São eles que garantirão que opiniões diferentes gerem crescimento e não conflito. Muitos acreditam que a origem do conflito é a divergência de opiniões, quando na realidade é a má comunicação. É natural que em qualquer situação exista divergência de opinião. Num mundo com 8 bilhões de pessoas, difícil seria imaginar que todos pensariam da mesma forma. A questão é que quando existe uma boa comunicação, na qual as pessoas compreendem que devem se respeitar mutuamente, diferentes pontos de vista podem levar a uma terceira interpretação, ainda mais analítica e completa. Um debate não deve ser encarado como uma disputa para provar quem está certo ou errado, mas sim como uma oportunidade de adquirir ainda mais entendimento. Outro ponto de destaque é quando Eliú menciona que não foi contra ele que Jó dirigiu suas palavras. Por isso, não responderia com os argumentos dos amigos. Isso me leva à seguinte reflexão. Quando dialogamos, não podemos pensar que as opiniões são ataques diretos a quem nós somos. É preciso ter maturidade para não levar tudo para o lado pessoal. Mesmo quando a conversa envolve críticas, precisamos discernir entre quem somos e o que fazemos. Uma maneira de reduzir o desgaste provocado pelas críticas é direcioná-las à atitude e ao comportamento, e não ao caráter da pessoa. Por exemplo, ao invés de dizer que a pessoa é preguiçosa e desleixada, direcione o foco para o comportamento e diga exatamente o que ela deixou de fazer e quais foram as consequências da sua omissão.
Vamos supor que o filho deixou a roupa suja espalhada pelo quarto. Talvez tenha feito isso por falta de atenção ou porque estava atrasado para um compromisso. De qualquer forma, explique que, como a roupa não foi colocada no cesto, agora só será lavada daqui a alguns dias e ele não poderá usá-la novamente tão cedo. Muito desgaste poderia ser evitado nas relações humanas se as pessoas apenas focassem na resolução do problema e não na busca por culpados. Por fim, Eliú questiona se deve aguardar agora que os outros estão calados e sem resposta. Ele afirma que vai dar sua opinião, pois o espírito dentro dele o impulsiona. E a reflexão que faço é a seguinte: qual é a hora certa de falar e de calar? Tenho para mim que a única hora certa de falar é quando o interlocutor está disposto a ouvir. Falar para quem não quer ouvir, além de infrutífero, é desgastante para ambos. Quando temos um relacionamento firmemente estabelecido com Deus, podemos contar com a ajuda do Espírito Santo para nos direcionar. Se formos capazes de discernir sua voz agindo dentro de nós, então podemos tomá-lo como conselheiro. Só não devemos confundir a voz do Espírito Santo com a voz das emoções. Normalmente, nossas emoções gritam, enquanto o espírito sussurra brandamente. Se o que queremos dizer provém de um sentimento alterado, certamente não provém dele, mas de nós mesmos. Capítulo 33. Mas agora, Jó, escute as minhas palavras, preste atenção a tudo o que vou dizer. Estou prestes a abrir a boca. Minhas palavras estão na ponta da língua. Minhas palavras procedem de um coração íntegro. Meus lábios falam com sinceridade o que eu sei. O Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me então se puder. Prepare-se para enfrentar-me. Sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito do barro. Por isso, não lhe devo inspirar temor. E a minha mão não há de ser pesada sobre você. Mas você disse ao meu alcance e eu ouvi bem as palavras. Estou limpo e sem pecado. Estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para a inimizade. Ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Mas eu lhe digo que você não está certo, porquanto Deus é maior do que o homem. Por que você se queixa a ele de que não responde às palavras dos homens? Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não o perceba. Em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com os seus ossos em constante agonia, sendo levado a achar a comida repulsiva e a detestar na alma a sua refeição preferida. Já não se vê sua carne, e seus ossos, que não se viam, agora aparecem. Sua alma aproxima-se da cova e sua vida dos mensageiros da morte. Havendo, porém, um anjo ao seu lado, como mediador dentre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito, para ser-lhe favorável e dizer: poupa-o de descer a cova, encontrei resgate para ele. Então sua carne se renova, voltando a ser como de criança. Ele se rejuvenesce. Ele ora a Deus e recebe o seu favor. Vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria. E Deus lhe restitui a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz: pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou a minha alma, impedindo-me de descer a cova, e viverei para desfrutar a luz. Deus faz dessas coisas ao homem 2 ou 3 vezes, para recuperar sua alma da cova, a fim de que refuja sobre ele a luz da vida. Preste atenção, Jó, e escute-me. Fique em silêncio e falarei. Se você tem algo para dizer, responda-me. Fale logo, pois quero que você seja absolvido. Se não tem nada para dizer, ouça-me. Fique em silêncio, e eu lhe ensinarei a sabedoria. Nesse capítulo, a inexperiência de Eliú fala um pouco mais alto. Ele acaba se exaltando. Pede para que Jó o escute e preste atenção. E que se prepare para enfrentá-lo. Afirma ter um coração íntegro e falar com sinceridade o que sabe. Ele se coloca em uma atitude de confronto, afirmando que Jó não está certo. Creio que essa não é a melhor abordagem quando queremos demonstrar um ponto de vista. Não devemos colocar os argumentos numa perspectiva de quem está certo e quem está errado, mas sim o que está certo. Por fim, ele afirma que Deus fala, mas são os homens que não são capazes de compreender, pois existem diferentes maneiras de o Senhor se manifestar. Pode ser através de visões ou sonhos, ou mesmo através do sofrimento. A dor é uma forma de exortação que Deus usa para nos conduzir à reflexão. Ele também menciona que quando oramos a Deus e recebemos o seu favor, isso se torna um testemunho a ser compartilhado. Ele age dessa forma repetidas vezes para que a sua luz refuja sobre o homem.
Capítulo 34. Eliú continuou. Ouçam as minhas palavras, vocês que são sábios. Escutem-me, vocês que têm conhecimento, pois o ouvido prova as palavras como a língua prova o alimento. Tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Jó afirma: sou inocente, mas Deus me nega a justiça. Apesar de eu estar certo, sou considerado mentiroso. Apesar de estar sem culpa, sua flecha me causa ferida incurável. Que homem existe como Jó que bebe zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem o mal e anda com os ímpios, pois diz: não dá lucro agradar a Deus. Por isso escutem-me, vocês que têm conhecimento. Longe de Deus esteja a fazer o mal, e do Todo-Poderoso o praticar a iniquidade. Ele retribui ao homem conforme o que este fez, e lhe dá o que a sua conduta merece. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Se fosse a intenção dele e de fato retirasse o seu espírito e o seu sopro, a humanidade pereceria toda de uma vez, e o homem voltaria ao pó. Portanto, se você tem entendimento, ouça-me, escute o que lhe digo. Acaso quem odeia a justiça poderá governar? Você ousará condenar aquele que é justo e poderoso? Não é ele que diz aos reis: vocês nada valem, e aos nobres: vocês são ímpios? Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes e não favorece o rico em detrimento do pobre, uma vez que todos são obras de suas mãos? Morrem no momento em plena noite, cambaleiam e passam. Os poderosos são retirados sem intervenção de mãos humanas, pois Deus vê o caminho dos homens, ele enxerga cada um dos seus passos. Não há sombra denso o bastante onde os que fazem o mal possam esconder-se. Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens e levá-los à sua presença para julgamento. Sem depender de investigações, ele destrói os poderosos e coloca outros em seu lugar. Visto que ele repara nos atos que eles praticam, derruba-os e eles são esmagados. Pela impiedade deles, ele os castiga onde todos podem vê-los. Isso porque deixaram de segui-lo e não deram atenção aos caminhos por ele traçados. Fizeram chegar a ele o grito do pobre, e ele ouviu o clamor do necessitado. Mas se ele permanecer calado, quem poderá condená-lo? Se esconder o rosto, quem poderá vê-lo? No entanto, ele domina igualmente sobre homens e nações, para evitar que o ímpio governe. Prepare armadilhas para o povo. Suponhamos que um homem diga a Deus: sou culpado, mas não vou mais pecar. Mostra-me o que não estou vendo. Se agir mal, não tornarei a fazê-lo. Quanto a você, deveria Deus recompensá-lo quando você nega a sua culpa? É você que deve decidir, não eu. Conte-me, pois, o que você sabe. Os homens de bom senso, os sábios que me ouvem, me declaram: Jó não sabe o que diz. Não há discernimento em suas palavras. Ah, se Jó sofresse a mais dura prova por sua resposta de ímpio. Ao seu pecado ele acrescenta revolta. Com desprezo bate palmas entre nós e multiplica suas palavras contra Deus. Aqui, Eliú pede para que todos escutem atentamente, para que possam discernir juntos o que é certo e aprender o que é bom. Ele afirma que Jó se declara como um homem sem pecado, admite sua culpa e coloca Deus na posição de algoz. Mas Eliú sai em defesa do Senhor e declara como ele é um justo juiz. Aponta que o pecado de Jó é não reconhecer que é falho, pois se assim o fizesse, o Senhor o perdoaria e o restituiria à posição de justo. Veremos no próximo vídeo que Eliú ainda não esgotou a sua argumentação. Eu te espero no capítulo 35.